Pai querido, Espírito Santo, toma ela em tuas mãos, meu Pai. Eu não peço para ela assumir, mas que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer, e que o Senhor venha usar ela para falar conosco nessa tarde, meu Pai. Se for palavra de conserto, meu Pai, eis-me aqui. Se for, meu Pai amado, meu Pai querido, Espírito Santo da verdade, usa ela, meu Pai, tremendamente nessa terra, meu Pai. Usa os lábios dela, Senhor. Visita a família, os filhos, o esposo, meu Pai. Visita o ministério dela, Senhor. Ah, Espírito Santo, continua trabalhando naquele lugar, Espírito Santo, para a honra e glória do seu nome. E a igreja diz: amém. Amém? Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aqui, para quem não me conhece, eu sou pastora Daniela, a honra, a misericórdia e a honra do Senhor. Amém? Amém. A minha congregação fica ali na estrada velha do aeroporto, casa de oração, pescando alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, desde quando eu botei o pé aqui, eu já senti a presença do Senhor. Aleluia. Pastora, grande é o ministério aqui na tua casa. Quando eu cheguei aqui, naquele tempo da eleição, quando eu vi, gente, aqui eu ia dizer, aqui vai ser uma igreja. Mas eu sei que a senhora fica, não está na hora ainda. Mas eu disse, uma hora papai vai te pegar de um jeito que você não vai poder dizer não. E essa hora chegou, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu estava ali sentada, estava me lembrando que eu já morei aqui, irmão. Eu já morei aqui porque eu morava em Madre de Deus. E aí o Senhor me trouxe aqui neste local, onde aqui eu estava decepcionada, afastada do caminho do Senhor, né, fazendo a vontade do inimigo. Entrou ódio no meu coração, entrou a vingança, entendeu? E aqui eu só pensava, eu vou me enquadrar com pessoas perversas, porque eu quero me vingar. Irmão, aqui eu ficava aqui, me juntei com as pessoas aqui que eram usuárias de droga, entendeu? Não usava, mas descia com eles para comprar. Às vezes dava dinheiro para comprar. E às vezes, irmão, quando eu vim para cá, eu deixei meu filho, né? Deixei minhas parentelas todo lá e vim para cá, porque eu tive uma oportunidade de trabalhar aqui no aeroporto. E ali eu comecei a beber e me viciei a bebida, porque eu comecei a beber quando eu chegava aqui, eu não conhecia ninguém. E aí comecei a beber. E quando eu me vi, eu queria me largar da bebida e não conseguia. E aí eu me lembro que eu fui para um ministério aqui, aí chega lá, eu chegava assim e falava assim, meu Deus, eu quero me libertar dessa bebida e não consigo. Eu quero me livrar desse pessoal e não consigo. E eu me lembro que eu disse assim, pastor, eu estou aqui, eu vou sair, eu não venho mais para a sua igreja. Aí ele falou, por quê? Porque eu estou aqui, daqui a pouco eu saio e vou para a Seresta. Né? E ele disse, continue, minha filha, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para essa comunidade que o Espírito do Senhor se faz presente aqui nessa comunidade. Deus vai fazer algo sobrenatural nesse lugar. Sabe por quê? Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor me libertou. Eu quero dizer nessa tarde, louvado seja Deus, que Deus vai criar uma situação para você chegar à casa de papai. Porque na minha vida não foi diferente. Deus criou uma situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, sem perca de tempo, amém? Vamos aqui em Lucas, aleluia, 19. É só Lucas hoje. Cadê Lucas hoje? Glória a Deus. Amém? Amém, pode. Zaqueu publicando, amém? Tendo Jesus entrado em Jericó, lá passando, eis que havia ali um homem, varão, chamado de Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos. Era rico e procurava ver, era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele, pequeno de estatura, e correndo diante, subiu
a uma figueira brava para ver, porque havia passar por ali. Num lugar, olhando para cima, virou-se e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E prostou-se e recebeu gozo. E vendo todas assim, murmuraram, dizendo, armando para se prostrar com um homem pecador. E levantou-se Zaqueu ao Senhor e diz: eis que os pobres meditam os seus bens, alguns quais tinham, me ajudei aí, igreja, fraudados, e disse Jesus: hoje vim salvação na tua casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Muitos estão aí perdidos. Eu me encontrava perdida também. Louvado seja Deus. E muitos aí fora estão perdidos. Escuta, ouve Jesus só de falar. Aquele homem, ele ouvia falar de Jesus. Mas eu quero dizer que aquele homem, ele era rico. Ele tinha prazer, aleluia, de extorquir as pessoas, de cobrar além do que devia, né? Ele queria fazer a vontade dos homens de bem, né? Louvado seja Deus. Ele queria fazer a vontade dos homens, os governadores, né? Ele queria ser cada dia mais ser reconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali ele ouviu falar de um homem que curava, um homem que salvava e libertava. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos aí falam assim: eu conheço Jesus, mas não conhece, não teve ainda uma experiência com o Senhor. Mas eu quero te dizer que nesse dia o Senhor vai chegar e você vai ter uma experiência com o Senhor. E o Senhor vai se fazer presente. Muitos podem dizer assim: ah, você não tem mais jeito, você não tem porquê, aleluia, ir para a igreja, porque já foi, você já fez muitos pecados, você já fez muitas coisas, você já extorquiu, você já matou, você já roubou, você já tomou a mulher de alguém, o marido de alguém. Mas o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na salvação. Não importa o que a multidão fala, importa é quando você diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você está aí preso com as correntes nos seus pés, com os cadeados te amarrando, preso, aleluia, glória a sem Deus, visão espiritual. Muitas vezes você fala: eu quero sair, mas eu não consigo. Louvado seja Deus. Mas Deus vai criar uma situação, Deus vai lhe dar coragem, Deus vai lhe dar um fogo novo, Deus vai te levantar, aleluia, aleluia. Deus vai quebrar esses cadeados, Deus vai quebrar as correntes. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, aleluia, eu pelejarei por você. Não importa a situação que você se encontra, não importa o calabouço que você se encontra, não importa, aleluia, o lodo imundo que você se encontra, porque quando você se arrepende dos seus pecados, Deus entra com providência. Irmão, eu passei por aqui por muita luta, porque ali eu queria me libertar da bebida. Eu ali fui, aleluia, conheci um rapaz e eu me vi escrava. Aleluia. Quantos aí tem escravo das drogas, escravo da bebida, escravo da paixão? Aleluia, escravo do jogo. Aleluia, escravo, aleluia, do homossexualismo. Louvado seja o nome do Senhor. E se sente presa. Muitos falam assim: eu tenho vontade, mas não consigo. Mas eu quero dizer, quando você põe: Senhor, o que eu não posso fazer, faz o Senhor. Tira de mim o que eu não posso tirar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me liberta.
O Senhor, Ele é um Deus que Ele sonda o seu coração. Ele sonda os corações e os rins, Senhor. A Deus nada te passa despercebido. Não importa se você esteja na biqueira. Não importa, aleluia, se você estiver na prostituição. Não importa onde você esteja fazendo as coisas erradas. Que muitas vezes você sabe que é errado. Muitas vezes você está ali fazendo e você sabe, eu estou fazendo isso, mas eu sei que é errado. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, não tem lugar onde eu não possa entrar. Não tem lugar onde eu não possa operar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um Deus, aleluia, que trago a salvação. Eu sou um Deus de livramento. Eu sou um Deus que salvo. Eu sou um Deus que restauro e que curo. Nessa tarde o Senhor diz, eu vim entrar com libertamento. Eu vim entrar com cura, com salvação. Nessa tarde o Senhor diz, eu vou quebrar as algemas. Aleluia. Não importa o que está te prendendo. Não importa, aleluia, a situação que você se encontra do medo. Aleluia, não acredite, aleluia, no que o homem fala. Porque quando você coloca o seu problema na mão do Senhor, Ele entra com providência. Aleluia. Ainda que muitos digam, eu vou lhe matar. Ai daquele que te matar quando Deus te chama. Ai daqueles. Deus diz, eu não deixarei que ninguém toque nenhum fio do teu cabelo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu passei nessa situação aqui. Porque eu bebia. Eu andava aqui. Louvado seja Deus. E um dia eu estava por aqui. E aí eu estava com uma bermuda curta. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de dar ousadia a qualquer homem. Louvado seja Deus. E eu me lembro que uma vez um traficante passou e me deu um tapa na minha bunda. E eu não sabia o que ele era. Louvado seja Deus. E aí quando ele bateu, eu disse assim, quem és tu? Eu nunca lhe dei ousadia para você fazer isso. Não te conheço como nada. E aí meu colega disse, não, fui eu. Eu digo, não foi você. Ele disse, foi. E ele chegou no meu ouvido, Daniela, esse homem é traficante. Meu irmão, eu senti uma situação difícil aqui nesse lugar. E eu ali disse, meu Deus. Ele falou, vá correndo para casa. E meus amigos sumiram. A minha amiga que morava comigo não foi para casa. E eu fui ali e comecei a orar. E comecei a pedir, Senhor, eu quero ir para a tua casa. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Você está entendendo que Deus cria situação para você buscar Ele? Talvez você esteja passando por uma situação difícil e você está dizendo, eu não sei como eu vou sair. Mas Deus é um Deus que estratégia. E Ele não deixa que nenhum deles desça a sepultura sem aceitar Ele. Amém? E Deus vai criar uma situação. Talvez você esteja passando por situação e tem dizendo assim, Senhor, olha o que eu estou passando. E Deus diz, é eu apertando o parafuso. É eu te chamando, meu filho. É eu te chamando, minha filha. Vem pra mim. Aleluia. Sou eu que liberto. Sou eu que curo. Sou eu que faço a obra. Glória. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está dizendo, o mover está descendo neste local. Aleluia. Há vidas aqui sedentas pedindo socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, meu filho meu, deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu entrar na tua vida. Aleluia. Porque se prende. Porque se prende, filho meu. Pois eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero sarar as suas feridas. Eu quero sarar a sua mente, a sua alma. Aleluia. Eu sou um Deus que sara. Eu sou um Deus que restaura. Aleluia. Eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus, aleluia, que faz você andar por sobre as águas. Aleluia. E porque se prende, filho meu, nessa tarde diga para o Senhor, Senhor, entra, meu Pai, na minha vida, Senhor. Conserta o que eu não posso consertar. Tira de mim o que eu não posso tirar, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita a minha casa, visita os meus. Traz libertação, traz cura, meu Pai. Cura da alma, cura da mente, meu Pai. Pai, cura por dentro e por fora.
Aleluia. Porque Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre nesta rua. Deus vai fazer um milagre nessas vielas. Aleluia. Porque grande é o propósito de Deus. Mas muitas vezes falam assim: mas já tem igreja. Mas para que mais igreja? Quanto mais igreja, mais poder. Aleluia. Quem puder, não fique assim: ah, porque abriu outra igreja. Ajude o irmão. Deus não veio buscar a placa de igreja. Louvado seja Deus. Deus veio buscar as almas. Aleluia. Ajude. Aleluia. A gente tem que ficar triste quando abre bar. Aleluia. Quando abre outras coisas. Aleluia. No mundo espiritual que não pertence a Deus. Mas a gente tem que glorificar. Se na sua rua está abrindo mais igreja, glorifique, sabe por quê? O mover de Deus está sendo fazendo na tua rua, na tua casa. Porque muitas vidas vão ser libertas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e ali eu fiquei sedentária. Ali eu comecei a buscar a Deus. Ali eu comecei a ter um compromisso com Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu larguei as bebidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E voltando, aleluia, ali para Zaqueu, aleluia. Muitos ali, quando soube, aleluia, que Jesus ia entrar lá na casa dele. E muitos falaram: ah, esse homem é pecador. Como é que pode Jesus entrar na casa desse homem? Muitas vezes, muita gente pode falar com você: para que você vai para a igreja? Para que você vai entrar ali? Não tem mais jeito. Aleluia. E você vai dizer assim: a vontade é dele, é ele que entra, é ele que purifica, é ele que liberta. Eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço a ele. A obra é dele. Aleluia. E ninguém pode parar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher também ali, você vê que foi, aleluia, pegada em adultério. Aleluia. E ali, aleluia, os fariseus, aleluia, queria pegar Jesus. Aleluia. E queria pegar aquela mulher para condenar, para matar. Louvado seja Deus. Eu vejo que muitos aí que mataram seus irmãos estão pregando, aleluia, para condenar, para acusar, para matar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele chegou na vida daquela mulher. Aleluia. E chegou ali. Deus trouxe livramento de morte. Aleluia. Aleluia. Deus livrou da mão dos inimigos. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande maravilha o Senhor vai fazer nessa localidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher ali, coitada, ela ficou ali impactada com aqueles homens ali. Veja só, aleluia, que com José não foi diferente. Os irmãos dele também ali, quando ele começou a sonhar, queriam matar ele. Jogaram ele, aleluia, naquele poço, venderam ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero te dizer, chegou Jesus também na vida de José e fez ele governador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: hoje eu vou chegar na sua vida e vou botar você na mesa, sentado como eu botei Davi. Aleluia, porque, aleluia, os irmãos de Davi também não queriam, aleluia, que ele fosse visto. Missionária, muitos não queriam que a senhora fosse vista. Pastora, me perdoe. Não queria que você fosse vista, mas o Senhor achou graça. Aleluia. E Deus diz assim: esse aqui é a minha filha, pois é minha. Aleluia. Ninguém toca. Grande é a sua caminhada. Não vai ficar só por aqui, não. Vai ter outro ministério. É por isso que é muito levante. Louvado seja o nome do Senhor. E vai crescer mesmo. Se prepare, porque vai crescer. Porque a vontade é dele. Aleluia, a obra é dele. Aleluia, é daquele que quiser parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E ali, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor, né? E você vê ali na trajetória, aleluia, daquela mulher, aleluia, daquele homem, aleluia, de Davi, como seus irmãos zombava dele, desprezava ele, enquanto ele estava lá nas malhadas. Talvez, aleluia, você está lá escondido, fazendo a obra, e você acha ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. Deus está contemplando o que você está fazendo. Aleluia. Porque muitos hoje querem se aparecer, só querem fazer obra na igreja grande. Aleluia. Eu só vou para aquele lugar grande. Aleluia. Não está vendo que eu vou para aquele lugar pequenininho? Não está vendo que eu não vou para aquela localidade? Mas Deus veio para aquele lugar humilde onde ninguém queria ir. Ele ia lá atrás daquelas almas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus quer humildade. Deus quer, aleluia, ame a seu próximo como a si mesma. Mas muitos querem matar os seus irmãos. Aleluia. Porque eu prego melhor. Aleluia. Porque eu canto melhor. Irmão, veja só o que eu vou lhe dizer. Deus não lhe deu um dom para você matar o seu irmão. Aleluia. Deus não deu um dom, aleluia, para você envergonhar, fazer chacota do seu irmão. Aleluia. Deus lhe deu um dom, aleluia, para curar, para salvar e para libertar. Aleluia. Porque muitos têm matado seus irmãos dentro da igreja. Aleluia. Só querem usar e depois curar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus unge, já não presta mais. Não presta mais. E não foi assim, aleluia, só com a missionária Mara, que hoje é pastora, foi comigo também, quando eu se encontrava no ministério também, aleluia, que eu abri uma casa ali para ter oração. E ali eu chamei, aleluia, alguns ali da igreja para me ajudar. E muitos falaram, aquele lugar lá já foi pregado, ninguém tem compromisso com Deus, para quê? Aquela obra ali é sacrifício de tolo. Disseram para mim. Irmão, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, aleluia, foi preciso descer 2 sepulturas naquele local para eu abrir aquela igreja. Porque ninguém queria ir para lá, porque lá tinha uma boca do lado. Aleluia. Mas eu ia assim mesmo, porque o Senhor não vou deixar mais, aleluia, que sepultura vão descer naquele local. E ali o povo mesmo pediu para que eu abrisse ali. E eu tinha falado com ela, vamos abrir. E Deus não permitiu, toda vez ninguém ia. E eu ficava lá sozinha. Eu pegava umas cadeiras emprestadas e abria para fazer a obra ali. Muitos me chamavam de louca, de maluca. Opa aí, sacrifício de tolo. Mas eu continuei ali. E para honra e glória de Deus, quando pensava que não, entrava os meninos tudo armado pedindo oração. E muitos ali que iam para o tráfico, eu chamava e pregava a palavra. Teve um que falou, pastora, eu não quero mais fazer parte do tráfico. Eu quero que você vá lá e fale com coroa para eu sair daquele lugar. Eu falei, meu filho, eu não vou lá não. Mas o Deus que eu sirvo vai chegar lá e vai dizer a ele que você não serve. E ali a gente entrou em oração, louvado seja Deus. E daqui a pouco eu estou vendo ele me chamando. E eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, o que foi, meu filho? Ele falou, ele disse, o coronel disse que eu não servo para isso não. Ele me liberou. Glória a Deus. E eu creio que muitos vão chegar aqui e vão dizer, eu fui liberada. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor chegou lá. Glória a Deus. Aleluia. O que falta é oração. Aleluia. O que falta é você orar pelo seu irmão. Eu não fui naquele lugar para me aparecer, porque o Senhor sabe que eu não queria. O Senhor sabe que Ele me teve que me jogar um dos meus no hospital para eu aceitar fazer a obra. Deus sabe. Aleluia. E eu um dia disse, Senhor, o Senhor me chamou para ser missionária mesmo, Senhor. Eu quero pregar para os traficantes. Para que eu fui falar isso, irmão? Foi só entrava lá gente assim. Era assim. Pastor Júnior está aí que não me deixa mentir. E toda hora, irmão, passa algum lá. Pouco tempo, passou 2 lá na minha porta, desesperado. E bateu, minha mãe falou, tem uns homens estranhos aí. E aí eu peguei, cheguei lá. Aí falei, meu filho. Aí ele falou, oi, você? Eu disse, sim, tia, você já orou por mim, você se lembra? Eu disse, oh, glória.
Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí eu dei água a eles e ali eu ungi ele e falei da palavra do Senhor. Glória a Deus. Entendeu, irmão? A gente tem que fazer a obra. Não importa o tipo de pessoa. Lá tem uma pessoa também, louvado seja Deus, que um menino passou morrendo, né? E ela ali se assustou, entrou dentro de casa e não deu a palavra e ele desceu à sepultura. E eu falei com ela, pode ser quem for. Às vezes o menino para lá com a arma na mão e disse, meu filho, aceita uma oração. Vem cá que eu vou orar, eu vou falar do amor de Deus. Porque quando eu pulava carnaval eu não tinha medo. Quando eu andava aqui nas vielas eu não tinha medo de nada. E agora, aleluia, que eu sou pastora, eu vou ter medo. Aleluia, eu vou ficar com medo porque pode acontecer alguma coisa comigo e lá no carnaval. Não poderia acontecer. E lá quando eu estava lá na praia não podia acontecer. Quando eu estava lá no bar que tinha pagode, que tinha discussão, não podia acontecer. E por que agora os homens e as mulheres de Deus se acovardam em fazer a obra de Deus? Glória a Deus. Por quê? Por que isso? Diz, eu confio no Senhor, mas na hora... Glória a Deus. Nada. Aleluia. Não confia nada. A confiança é só da boca para fora. Quando Deus prova, ó, pega o beco. Eu não, vou embora. Pois eu sempre sou assim, irmão. Tá lá, passou, e eu tô aqui, tô chamando. E teve um que falou assim, irmã, parou lá e falou assim, meu filho, eu não sei porque Deus eu não vejo. Deus disse que você não é para estar aqui nesse lugar. Ele falou, tia, os meus próprios amigos querem me matar. E eu disse, não é seus amigos que querem matar, é o próprio Deus te apertando para você ir embora daqui. E ele ali começou a chorar e disse, tia, eu sou da igreja. A minha mulher é obreira da igreja, tem pouco tempo que a gente casou, tem 3 crianças pequenas. Louvado seja Deus. E ali aquele comigo começou a chorar e eu disse assim, eu vou embora, eu vou voltar para a casa do Senhor. E ali ele foi embora. Você está se vendo? Então muitas vezes eu estava naquela igreja chorando, porque eu estava sozinha. E o Senhor dizia, minha filha, eu sou o seu intercessor, você não está sozinha. Aqui é o deserto, aqui é o, aleluia, o livramento do Senhor. Glória a Deus. O socorro dos aflitos, daqueles que ninguém quer, daqueles que o mundo rejeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus dizia, eu não rejeito nenhum dos meus, eu não lanço fora. Eu não aceito perder nenhum. Aleluia. Não importa se você é prostituta, não importa. Aleluia. Se você usa droga, se você matou, se você roubou, se você extorque, aleluia. Não importa. Deus, Ele quer te libertar. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural. Glória a E ali Deus. Zaqueu, aleluia, quando ele chegou, Zaqueu disse, Senhor, eu vou dar tudo aquilo que eu roubei. Eu vou dar tudo aquilo que eu subi dos outros, né? E ali ele fez, e Deus ele foi uma nova criatura, e teve renovo, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida daquela prostituta também, quando Deus saiu, disse, minha filha, vá e não peques mais. A palavra foi mandada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. José, ele foi ser governador, ele foi humilhado, ele foi vendido. Muitas vezes está aí sendo humilhado, mas é Deus que está apertando, ó, para você chegar, Glória ó, a Deus. para Ele fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Posso louvar? Agora, eu vou botar o celular. Deus estava lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Não importa a situação que você esteja passando, creia que Deus está vendo. Aleluia. E Ele vai fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Aleluia.